Fala, meus queridos vestibulandos! Professor Carlinhos, da Mática Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 33ª aula da playlist Gabaritando Medicina da Unital. Nesta aula eu continuo a correção do vestibular de verão de 2026, corrigindo as questões 39 e 40 da prova. Beleza? Uma outra coisa importante, galerinha, que eu sempre peço aí para vocês, eu acho que não custa nada, é dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui o crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza? Então, galera, o que dizia meu grande amigo Alfredo? Escutem bem o que eu vou dizer. A cobra vai fumar. É isso. Bem, galera, vamos lá então, nossa aula 33, tá? Questão 39 da prova. Em um exercício de simulação, foi programado que a temperatura de um corpo oscilasse durante 8 horas com temperatura T maiúsculo, em graus Celsius, em função do tempo decorrido. Com T, né, a temperatura maior ou igual a 36, menor ou igual a 40. O gráfico abaixo ilustra o resultado da simulação. Então está aqui a nossa curva, né? A simulação da temperatura, a variação dela durante 8 horas, tá? Bem, continuando, considerando as aproximações, raiz quadrada de 2 igual a 1,4, raiz quadrada de 3 igual a 1,7, sabendo que a simulação teve início às 8 horas de certo dia e que o gráfico acima pode ser modelado pela função t de tzinho igual a mais b vezes seno de c vezes t, com a, b e c constantes reais. Então é uma senoide, né? Está relacionado aqui o gráfico com uma senoide. É correto afirmar que, aí vem as alternativas. Se às 10 horas e 30 minutos a temperatura era 38,4, às 12h30, se a temperatura era 39,6, se às 13h20 a temperatura era 38,7, se às 14h40 a temperatura era de 36,3 graus centígrados, ou se às 11 horas a temperatura era 32,7. Ok? Gente, olha, nós precisamos montar a nossa senoide aqui, com os dados do gráfico, tá? O termo A aqui da função da senoide, que é o termo que vem somando ao seno, tá? Que é este termo aqui, ó. É o termo A, tá? Ele é chamado da linha média do gráfico na horizontal. Então, como que nós obtemos esse termo A? Vou explicar aqui para você. Você pega o valor máximo que a curva atinge, soma com o valor mínimo, ou mínimo mais o máximo, e divide por 2. Então, aqui a nossa senoide, observa que o valor máximo que ela atinge para a temperatura é o 40. E o mínimo que ela atinge aqui, olha, é o 36 graus. Ó. Então, para determinar o A ali, 40 mais 36 dividido por 2. Então, vai dar 76, que dividido aí por 2, tá? Nós vamos encontrar 38. É este valor aqui, ó. 38, tá? É este valor aqui que é o A. Para determinar o termo B, que é a amplitude da curva, então, em relação, né, à linha média, quanto que eu vou acima e quanto que eu vou abaixo da linha média. A linha média passa pelo 38. Observa que eu vou 2 graus acima e 2 graus abaixo da linha média. Então, esse termo B que vem multiplicando aqui a função é a amplitude, que é este valor. Então, como que eu vou obter ali o B, tá? Nós pegamos o máximo menos o mínimo.
Então, isso daqui é para e divido por 2. Pego o valor máximo menos o valor mínimo e vamos dividir isso daí por 2, tá? Eu vou ter o termo B, que é a amplitude da nossa senoide. 40 menos 36 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, já achamos o termo B, a constante B. Agora, falta nós determinarmos a constante C aqui, ó, que é o termo que multiplica a nossa variável aqui na função, porque a variável é o t, é o tzinho, é o tempo que é a variável. Esse termo C, ele está relacionado com o período da função. O período dessa função, gente, como que eu encontro o período? Né? É o tempo que a curva demora para se repetir de novo. Então, observa que ela começa aqui no 38, para fazer um ciclo completo. Olha bem, ela vai, desce, sobe, tá? Até chegar aqui de novo, olha, neste ponto aqui. Então, para ela fazer todo esse ciclo, ela demora 4 horas, ó, tá? Para fazer todo o ciclo. Vai no máximo, chega no mínimo e volta no valor médio. Aí sai do médio, máximo, chega no mínimo a curva, depois volta para o médio. Então, para fazer todo esse período, demorou-se aqui, olha, a gente vai ver aqui na horizontal, que foi um período de 4 horas, ó, tá? Então, o período dessa função é 4. E como que se calcula o período de uma senoide ou de uma cossenoide, né? O período aqui deu 4 horas, é um período de 4 horas, tá? Nós calculamos este período, ele é dado por 2π sobre C, tá? Ou sobre K. O C aqui, olha, é o número que vem multiplicando a nossa variável ali, que é a temperatura. 2π sobre C igual a 4. Cruzamos aqui a multiplicação, tá? Embaixo aqui do 4 é 1. Eu vou ter 4C igual a 2π. O termo C ali da função vai ser 2π sobre 4. Então, ele é tirado pelo período. Simplifico aqui, ó, o 2 com 4. Termo C é π sobre 2, tá? Feito isso, nós vamos escrever a nossa senoide aqui, então. A função t de tzinho é igual ao UA, termo A, tá? Que é 38, mais 2 vezes o seno, o termo B lá, que é 2, seno de π sobre 2, multiplicado por t. Montamos a nossa função. Agora eu vou testar cada alternativa aqui na nossa função, ok? Tá? Eu tenho que testar aqui as minhas alternativas. Bem, pessoal, olha, algumas alternativas, tá? Já dá para a gente eliminando aqui pelo gráfico. Olha, vamos ver a alternativa A. Às 10 horas e 30 minutos, a temperatura era de 38,4 graus. Olha, como a medição começou às 8 horas, olha bem, aqui está dizendo, né? Começou a medir a partir das 8 horas. 10 horas e 30 minutos, passou-se 2 horas e 30 minutos. Então, aqui no gráfico, olha bem, 2 horas e 30 minutos. Porque, olha, começa, aqui, ó, o ponto zero seria às 8 horas. 2 horas e 30 minutos, olha, 1 hora, 2 horas, seria 2 horas e meia. Vamos tocar aqui o gráfico para ver, olha. Ao ter passado 2 horas e meia, que é 2 horas às 10h30, tá? Observa que a temperatura tá aqui, olha, em torno de 36 graus e meio. Aqui tá falando 38,4. Então, essa alternativa, gente, eu nem vou perder tempo de ficar testando, tá? Vamos lá, às 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos, passou-se 4 horas e meia. A temperatura era de 39,6 graus. Olha,
Por que se passou 4 horas e meia? Porque começou a medir às 8 horas. Olha, 4 horas e meia, tá aqui, olha. Bem, tá bem próximo aí, né? Do 39,6. Mas nós vamos observar que está aqui no 39,5, mais ou menos aqui, ó. 4 horas e meia. Mas vamos calcular aqui, ó, tá? Que aqui já é um valor bem próximo. Se eu testar ali, ó, seria a alternativa B, após 4 horas e meia, hein? Então eu vou usar o 4,5 aqui, porque se passou 4 horas e meia na função. 38 mais 2 vezes o seno de π sobre 2, tá? Gente, ó, π sobre 2, 180 dividido por 2, vai dar 90 graus. Que multiplica 4,5, tá? Então, aqui vai dar seno de 405 graus. T de 4 horas e meia vai ficar o seguinte, 38 mais 2 vezes o seno de 405 graus. 405 graus, seno de 405 graus, olha, é uma volta mais 45 graus. É uma volta na circunferência mais 45. Vai dar o 405. Será igual ao seno de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Então, nós vamos substituir os valores, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. T de 4,5 é igual a 38 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui o 2 eu simplifico com 2, e a raiz quadrada de 2, o exercício pede para usar como 1,4, tá? Então, vai sobrar aqui, ó, 38 mais 1,4, vai me dar aqui 39,4. Lá está falando 39,6. Então, letra B está fora. A letra C. Olha, a letra C, às 13 horas e 20 minutos. Olha, 13 horas e 20 minutos passou-se, né? Que começou a medir a que horário? Começou a medir às 8 horas. Para chegar às 13 horas e 20 minutos, são mais quanto? Mais 3 horas, né? Mais 3 horas não. São mais, aqui para chegar ao 13, né? São mais 5 horas e 20 minutos. 5 horas a temperatura está mais ou menos aqui, ó. 5 horas e 20 minutos. Olha bem, tá? Às 13 horas, 5 horas e 20 minutos. Vai estar próximo aqui de 5 horas e meia, né? É um pouquinho antes. E observa que aqui a temperatura já está acima dos 39 graus, ó. Porque às 5 horas e meia ela está aqui no 39, ó. 39,5, tá vendo, olha? Aqui no gráfico. Então, olha, 13 horas e 20 minutos, passou-se 5 horas e 20 minutos. 5 horas e 20 minutos, a temperatura está acima aqui, ó. Aí eu vou virar para aqui para o eixo, tá? Ela vai estar acima de 39 graus e meio. Aqui está dizendo 38,7. Então, nem vou perder tempo de testar esse valor. Vamos lá para 14 horas e 40 minutos. Tá? Testar aqui a alternativa D. 14 horas e 40 minutos, gente. Já se passaram aqui, olha, eu vou ter que transformar isso daqui, tá? Das 8 até as 14h40, né? Passaram aqui, ó, 6 horas mais 40 minutos. 6 horas mais 40 minutos. 40 minutos corresponde a quanto da hora? Seria 40 sobre 60, que simplificando por 20 por 20, tá? Aqui vai me dar 6 mais 2/3 de horas. Tiro aqui o mínimo, tá? E vamos somar, vai dar 18, 20.
Então, olha, seria 20 terços de horas que se passaram aqui. Então, eu vou testar aqui na função. Vamos lá. Ó. Eu vou usar o 20 terços lá no lugar do tzinho. Então, t de 20 terços vai me dar o 38 mais 2 vezes o seno. Então, olha, π sobre 2 vezes t. O π sobre 2 é o 90. Então, 90 vezes 20 terços. Então, aqui eu vou ter 38 mais 2 vezes o seno de quanto? Olha bem aqui, ó. Já dá para a gente tá simplificando. Ó. 90 com 3 dá 30. 20 vezes 30 dá 600. Seria, tá? Aqui o seno de 600 graus. (600 graus) é uma volta da circunferência mais 240 graus, tá? O seno de 600 seria igual ao seno de 240. 240 está no terceiro quadrante, o seno é negativo, então tem que fazer uma redução para o primeiro. Eu vejo quanto passou de 180 no terceiro quadrante. Como ele é negativo o seno, então seria menos o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui, olha, vai ficar 38 mais 2 vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Que seria o seno ali de 600. O 2 com 2 eu simplifico e troco a raiz quadrada de 3 por 1,7, que é o que o exercício pede. Aí eu vou ter 38 menos 1,7, vai dar 36,3 graus aí. Então, a alternativa é essa daqui, ó. Tá? Alternativa D. Então, algumas deu para ver ali graficamente o ponto que estava atingindo, eu nem perdi tempo de estar fazendo o cálculo, né? Porque teria que ficar passando uma por uma aí, mas para não perder esse tempo, tá? Então, lembrando aqui, ó, que eu tenho que ver quantas horas se passou, né? Então, às 14h40, passaram 6 horas e 40 minutos. Então, 6 horas inteiras, mais 40 sobre 60. Eu tenho que transformar esses minutos em horas, que vai dar 2 terços de horas, daí eu somei aqui. Beleza, galera? Então, é uma questãozinha recorrente esse tipo de questão em provas da medicina da Unital. Ele dá um gráfico de uma senoide, de uma cossenoide, você tem que achar lá os parâmetros e fazer um cálculo, tá? Pode esperar esse tipo de questão que sempre cai aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Questão 40. Durante o estudo clínico, uma equipe de farmacologistas desenvolveu um modelo matemático para converter doses administradas em 2 medicamentos A e B nas respectivas concentrações observadas em 2 órgãos, pulmão e fígado. A relação entre as doses administradas e as concentrações obtidas é dada pela equação matricial C igual a M vezes D, onde o C é uma matriz, o M é outra matriz, o D também. O C representa a matriz coluna, porque só tem uma coluna, concentrações observadas nos órgãos em miligrama por litro. C1 é a concentração no pulmão, C2 no fígado. A matriz D representa as doses de medicamentos aplicadas em miligrama. DA, a dose do medicamento A, DB, a dose do medicamento B. E M é a matriz conversão entre dose e concentração, determinada experimentalmente. Após a administração, foram observadas as seguintes concentrações, tá? Nos órgãos. Então, no pulmão,
10 miligramas por litro e no fígado 25 miligramas por litro. Pode-se afirmar que as doses aplicadas do medicamento foram... Bem, gente, eu quero saber a matriz dose. Então, o que diz? Que a matriz concentração é o produto da matriz M, olha aqui. A concentração, que é o resultado, é o produto de M por D. Então, vamos fazer a multiplicação aqui. Ó. Eu pego a matriz M, que é 2, 1, 3, 4. Eu vou multiplicar pela matriz D, que é o DA e o DB, que é isso que eu quero saber. Ao fazer esse produto, me dá a matriz como resultado, a matriz concentração, que é a matriz coluna 10 e 25. Então, lembrando que na multiplicação de matrizes, eu multiplico linha por coluna, né? Então, olha, eu vou multiplicar aqui a primeira linha pela primeira coluna, depois eu multiplico a segunda linha pela primeira coluna, porque só tem uma coluna e os elementos correspondentes, e só. Então, eu vou multiplicar o 2 por DA e o 1 por DB, e vou somar o resultado. Então, 2 vezes DA vai me dar 2DA. 1 vezes DB vai dar DB, tá? Então, a multiplicação é repetindo. Multiplico linha por coluna. Agora, eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. 3 vezes DA dá 3DA. 4 vezes DB dá 4DB. Então, aqui vai me dar 3DA mais 4DB. Isto será igual a matriz concentração 10, 25. Bem, comparando então as duas matrizes, eu vou obter aqui um sistema. 2DA mais DB é igual a 10, galerinha. E 3DA mais 4DB é igual a 25. Então, agora você escolhe uma das incógnitas para eliminar. Vamos resolver aqui por soma. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 4, tá? Que aí eu elimino dB. Então, vai ficar menos 8 dA menos 4 dB igual a menos 40. Mantenho a segunda equação. 3dA mais 4dB igual a 25. Somando, nós vamos ter aqui menos 8 mais 3, menos 5. Menos 5dA igual menos 40 mais 15 dá menos 15. Menos 40 mais 25, desculpe. Dá menos 15. Multiplico por menos 1, né? Então, eu vou ter aqui 5dA, vou até aqui, 5dA igual a 15, dA igual a 3 miligramas. Olha, gente, não precisaria nem perder o tempo de calcular aí o dB, porque só tem uma alternativa aí, que tem o A igual a 3 miligramas, tá? Que é a alternativa B. Mas, em todo caso, vamos lá. O dB, eu pego qualquer uma das duas equações, vou pegar essa primeira aqui, 2dA, tá? Para calcular o dB. Então, eu tenho aqui a primeira equação, 2 vezes dA, então 2 vezes 3, mais dB, igual a 10. 2 vezes 3, 6, está somando, passa a subtraindo. Então, dB será igual a 4. Resposta está aqui na alternativa B de bom, B de bola. Mas olha, como só tinha essa alternativa na hora que eu cheguei no DA com 3 miligramas, para ganhar tempo numa prova, né? Eu já
marcaria ali a B, não precisaria nem perder tempo de estar fazendo esse outro cálculo, porque só tinha aquela alternativa. Mas isso, né, desde que eu tenha certeza ali que o meu DA está correto, tá? Então, é uma situaçãozinha de um problema, né, mas bem tranquilinho aí, envolvendo multiplicação de matrizes, beleza, galera? Então tá aí, olha. Aqui eu encerro mais uma aulinha da nossa playlist, tá? E não esqueça, gente, é importante aí que você dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui o crescimento do canal do Tio Carlinhos, tá? Não esqueça. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Na próxima aula eu encerro a correção dessa prova, tá? Bem, galera, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Beleza? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!